vamos poder parar aqui. Senão, se você entra em casa, se você toma banho, você senta no sofá, quando você vai para o monte. Do jeito que nós chegamos, né, pastor? A gente foi, só passou em casa, pegamos uma blusa que estava um pouquinho frio e subimos. E ali o Senhor falou com a gente, o Espírito Santo, a respeito de restituição novamente. E eu acho que nunca aconteceu isso na igreja, da gente terminar uma campanha, um propósito de fé, com o tema que Deus disse, o Espírito Santo nos instruiu, e não parar nesse tema. Nunca aconteceu isso, pastor. O Senhor sempre fala restituição, fala cura, salvação da família, e dá uma pausa, dá uma mudada, mas dessa vez a gente trabalha aqui muito com um propósito de fé aqui na igreja, para ensinar as pessoas a determinar aquilo que você quer viver na sua vida. Vou pegar 8. Então vamos ver a história de Jó. Põe aí na sua Bíblia, o livro de Jó. Acompanha aí, está no meio da Bíblia, praticamente, antes do livro de Salmos. Mateus vai colocar aqui, só que está ruim, gente, tá cachorro, você não vai conseguir ler. Está muito fraquinho aqui, a lâmpada acho que queimou assim, diminuiu a força dela, ou é a temperatura que nós temos que fazer uma regulagem. Mas se você não está com a Bíblia, ouça a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, naturalmente você vai gerar fé dentro de você para frutificar. Então diz assim, Jó, capítulo 1. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, tá? Olha lá, está lá aqui, está meio fraquinho, mas acho que você consegue acompanhar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então essas eram as características de Jó. Quais eram as qualidades de Jó, pastor? Olha lá. Um homem íntegro, ele possuía integridade. Jó era um homem de palavra. E as pessoas conheciam Jó pelo seu caráter. Ele tinha caráter, ele tinha integridade. Ele era um homem honesto. Ele não pagava o mal com o mal. Ele vivia com Deus. Então, veja, o que mais que ele tinha? Ele era reto, ou seja, ele não se desviava do caminho de Deus. Ele não se desviava da fé, ele não desviava a sua conduta. Ele era o que ele era com todo mundo, principalmente com Deus. O que mais? Temente a Deus, ou seja, ele tinha temor. Ele carregava dentro dele temor. Então são qualidades que nós devemos buscar isso na nossa vida. Ser íntegro, reto, temer a Deus. O que mais? E ele se desviava do mal. Jó não tinha ligação com o mal. Jó praticava somente o bem. E por mais que alguém fizesse mal a ele, como eu disse para vocês, ele não pagava na mesma moeda. Ele não retribuía do mesmo jeito que ele recebeu a afronta. Ele tratava a pessoa diferente. E nesse tratamento diferente, nós vamos ver isso, você vai ver aqui, é aí que, nesse momento, que se abriu uma porta na vida de Jó. Então, você pode dizer, pastor, quando é o momento que se abrem portas na minha vida? Quando você busca aquelas características da vida. Porque essas eram as características de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, pastor, você pode me dizer, mas se eu buscar essas 4 características da minha vida, então eu vou ser um exemplo como Jó vai. Ainda mais nesses tempos e épocas difíceis que nós vivemos, e nós sabemos que o Senhor Jesus está lutando. Independente que você passar, procure ter essas características, porque aí nós vamos pegar para a nossa vida o exemplo da vida de Jó. E vamos viver isso, procurar viver isso.
integridade, retidão, temor a Deus e se desviar do mal. Mas você pode dizer, pastor, se Jó tinha essas qualidades sobre a sua vida, então por que o mal chegou na vida de Jó? Por que Jó passou coisas na vida dele que as pessoas da época dele não passaram? Por quê? Porque a gente, quando atravessa alguma coisa na vida da gente, a primeira coisa que a gente fala, Senhor, por quê? Essa semana mesmo eu passei por isso, e foi nesse momento que Deus ministrou mais forte, bem forte no meu coração, a respeito de trazer essa palavra para vocês para todo mundo. Eu estava trabalhando com a pastora essa semana, e a gente pegou um dia muito difícil de trabalho. Até eu virei para ela e falei, pastora, bem que a Bíblia diz que existe o dia mau. Existe ou não existe? Aquele dia que você sai da cama e você já percebe que o dia vai ser tribulado. E nós pegamos um dia, né, amor? Bem difícil. Bem difícil. E chegou uma hora que eu virei o pastor no carro. Falei, pastor, o que eu fiz para viver esse dia tão difícil? Porque tem hora que você fala, ele está rindo, que a gente passa por Senhor, o que eu fiz? Me lembra, Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou passando esse dia tão difícil? Sabe aquele dia que nada dava certo? Nossa, eu fiquei muito irado. E a pastora, mais calma que eu, né? Que ela é muito mais calma que eu. Eu sou assim, prego assim, mas eu sou perturbado. Não tenho medo, não tenho vergonha de nada. Eu prego desse jeito, mas eu sou perturbado. Quando eu passo por uma situação difícil, é difícil eu me controlar. Eu falo, não, Senhor, eu não posso passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou... Eu imagino que talvez você possa ser assim. Eu sou perturbado. Naquele momento me irrita tanto, que eu tenho que pôr tudo para fora. Aí depois eu conto até 1000, aí volto ao normal. Ligo a chavinha. Então eu sou desse jeito, não tenho vergonha de dizer. Deus está me tratando. Um dia eu vou melhorar. E aí eu falei, Senhor, por quê? Por quê? Então, o porquê que Jó, sendo tudo isso que ele era, por que ele passou por tudo que ele passou? E às vezes a gente olha para nós e a gente fala, o porquê que eu passo por isso, Senhor? Por que você incomoda as pessoas? Por que as pessoas não gostam? Você já fez a pergunta? Senhor, por que as pessoas não gostam de mim? Por que eu incomodo as pessoas? Você já fez essa pergunta? Às vezes você não faz nada para ninguém, mas a pessoa te odeia. De graça. Sem você fazer nada. Não tem isso? Não acontece isso com você? De graça. As mulheres, né? Entre elas falam assim, eu gosto dela porque ela é metida. Mas nem conversou com a mulher, nem sabe como a pessoa é. Ai, que menina metida. Cara pra cima, nariz virado. É assim, mas nem conversou, nem foi saber quem é. Então a gente tem um problema de também julgar pela aparência. E ser julgado pela aparência. Eu não sei se Jó passava por isso, mas deveria passar, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Você acha que não tinham pessoas que falavam assim, por que Jó é rico e eu sou pobre? Sim ou não? Por que Jó tem tanto gado e eu tenho só uma ovelha? Então Jó era muito questionado. Então aqui, gente, tem mais de 20 versículos. Falei, vocês tenham paciência que até 11 mil eu termino. Mas eu preciso passar para vocês o propósito que Deus me deu. Então veja, essa era a qualidade de Jó. As qualidades de Jó. Mas não significa que porque Jó era assim, que ele não tinha problema. Não significa que ele não passava por lutas. Mesmo ele sendo doente, sendo mal, sendo íntegro, sendo reto, tendo uma família grande. Jó tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E aí começou a luta de Jó. Versículo seguinte. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos. Jó tinha 10 filhos com a sua esposa. Imagina, era época antiga, né? Não tinha televisão, né? Então, olha, se fazia filho mesmo, era filho de 9 em 9 meses, era filho. Né? Ontem nós visitamos uma senhora que tinha 11 filhos, chegou da Bahia, está morando na rua, aqui perto da torre, a gente pôde aqui, e nós chegamos e ela falou, pastor, Deus enviou vocês aqui, porque eu vou pegar para comer hoje no lanche e vou pegar para comer amanhã no café.
11 filhos. Então, nessa época, não tinha controle da mulher. Hoje existe controle, a mulher se controla, a mulher ela toma remédio, ela toma injeção. Vocês são adultos, eu posso falar isso aqui abertamente, como criança, né? Então, mas nessa época não tinha. Mas mesmo Jó tendo 10 filhos, ele não tinha necessidade financeira. Se tinha uma coisa que Jó não tinha até esse momento, era a necessidade financeira. Porque ele era muito próspero. Mas o estilo de vida dele, as qualidades de Jó, não o isentou, amado, de passar o que ele vai passar. Então não significa que hoje você está muito bem, que amanhã você possa receber uma notícia ruim. Então a gente tem que viver preparado para suportar o que vem pela frente. E aí diz assim: o seu gado, 3, era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Jó era um criador de animais. Amanda é lá no campo, né? Sua família é lá de Coloqueamapi, Tapacuí. Lá se vê muito criação de ovelha, de terra, de gado. Jó era um dos maiores fazendeiros, criadores de animais, proprietários de terra, de todo o Oriente. Então, problema financeiro ele não tinha. Ele foi construindo sua vida, foi prosperando. Mas quem disse que só o que mexe com a gente é problema financeiro? Às vezes um problema familiar, às vezes um problema emocional, sentimental, filho, uma filha, esposa, marido, gera um problema. Mas estava tudo bem até aí. Olha a prosperidade de Jó. 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Os filhos de Jó davam festas. Olha, vai ter festa na minha casa essa semana. Aí convidava as irmãs, e as irmãs vinham, né? E os filhos ali, e as irmãs vinham, e comiam e bebiam. Então, eles tinham condições, toda semana tinham um aniversário, uma festa, uma comemoração, vida normal. 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe aquele pai, aquela mãe? Vamos pegar o caso de Jó, pai. Ele acordava de madrugada para orar pelos filhos. E ele só não orava, ele levava sacrifícios. Naquela época, os dízimos, as ofertas, não eram uma espécie de dinheiro como é hoje. Se dizimava oferecendo o primeiro animal do rebanho para Deus. Se dizimava oferecendo os primeiros frutos da terra, quem era agricultor. Então Jó pegava, levantava de madrugada, ia orar e fazia sacrifícios, e ele fazia pelos filhos, porque ele pensava: será que meus filhos pecaram? Então eu vou cobrir meus filhos espiritualmente. Qual pai, qual mãe faz isso? Quem é pai que não é? A gente não faz isso, né, pelos filhos. A gente ora de madrugada, faz voto na igreja, jejua por eles. Para quê? Para que eles tenham êxito. Então Jó era aquele pai, além de ser um trabalhador, agricultor, criador de animais, marido, pai, ainda acordava de madrugada para cobrir os filhos espiritualmente. Até aqui os irmãos estão entendendo. Então veja a dedicação de Jó para que a sua família fosse bem sucedida. Mas eu imagino que você também é desse jeito. Qual pai, qual mãe que quer ver os filhos vivendo uma vida medíocre, miserável? Não. Tenho certeza que você, como mãe, como pai, você como filho, o filho que está aqui, você quer prosperar. Você quer ver o bem da sua família. A mesma coisa de Jó. Só que Jó não fazia isso só de mente. Ele tinha atitudes que mostravam que ele era um homem de oração. Ele orava muito, ele
acordava de madrugada, temia a Deus, fazia a sua oração, e ele não chegava diante de Deus com mão vazia. Ele ia lá no rebanho, pegava o seu animal, ia lá na terra, pegava o fruto da terra, dizimava, ofertava, e cobria os filhos na oração. Senhor, estou aqui orando, apresentando meu sacrifício, porque pode ser que meus filhos blasfemaram no coração contra Deus. Então isso é uma coisa que a gente que é pai, que é mãe, que é vó, que tem até voz, né? Que tem que fazer pela sua família. Isso chama-se a oração intercessora. Ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, ore pelos seus filhos. Ore pelas pessoas que fazem parte do seu convívio. E Jó fazia tudo isso. Continuando. Vamos lá. 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia. Então, um belo dia, o Senhor estava ali na terra e Satanás chega. Quem é Satanás? É o diabo. E quando o Senhor viu Satanás, o Senhor falou: de onde você vem, Satanás? Estou rodeando a terra, ou seja, procurando assunto. Que é o que ele procura, né? Assunto para tirar as pessoas do foco verdadeiro de buscar Deus. E Deus falou para Satanás, o diabo, né? Você viu, meu servo Jó? Você observou, meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém como ele. Então, nesse versículo, a gente identifica que Jó era o ser humano que fazia melhor as coisas para Deus na terra. Tinha outras pessoas, cara, mas Jó era o que tinha o melhor procedimento diante de Deus, porque ele fala lá, Deus fala lá, e disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, não há ninguém como Jó, Deus falou. Aí você para pensar: por que Jó prosperou tanto? Porque a conduta dele de vida era uma conduta diferente. E essa conduta diferente atraía as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Por isso, ele tinha uma família abençoada, terras, propriedades, ele tinha paz, ele orava, ele jejuava, ele oferecia sacrifício, ele tinha uma conduta de realmente um homem que vivia com a presença de Deus na sua vida. Então é isso que nós temos que buscar nos dias de hoje. Se eu quero ver mudança na minha vida, eu tenho que ter esse tipo de conduta. Se eu quero crescer, se eu quero ter paz, se eu quero a minha família salva, se eu quero viver com Deus, é esse tipo de conduta que você tem que buscar na sua vida. Porque você vai ver que no de tempo a tempo, a sua vida vai toda ela se ajeitando. Só que até aqui estava tudo bem na vida de Jó. Continuando. Nós paramos no 9, né? Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sede a ele na sua casa em tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra. Veja como que Satanás ele percebe quando a pessoa prospera. Porque foi essa acusação que Satanás fez de Jó para Deus. Olha, Senhor, o Senhor não cerca ele de prosperidade? O Senhor não cerca a casa dele? Olha lá, o Senhor não abençoou a obra das mãos dele? O Senhor não fez o gado de Jó multiplicar? Ou seja, Satanás ele se preocupava. Por que Jó estava prosperando tanto? Incomodava o diabo. E é isso que incomoda as pessoas. Por que você está crescendo? Muitas pessoas não falam na sua frente ainda não, mas por trás elas comentam. Por que essa pessoa está bem? Então Jó era vítima também. Tinha inveja, ciúmes, por parte do próprio diabo. O próprio diabo tinha inveja de Satanás.
Porque veja que é o que ele relata. Senhor, o Senhor cumpriu ele. Ele tem a Deus em vão? Não, o Senhor dá tudo para ele. O Senhor abençoa a casa dele, o Senhor faz o galho dele multiplicar. Onde ele toca as mãos, abençoa. Por quê? Porque aquelas qualidades do versículo 1 faziam Jó ter essa colheita. As qualidades de Jó faziam ele ter essa colheita. O seu procedimento diante de Deus é que vai tipificar para você o fruto que você tem. É o jeito que você se procede. É o jeito que você se mantém diante de Deus. Esse é o segredo. Porque veja que foi uma coisa tão forte que incomodava até o diabo. O diabo queria entender por que Jó prosperava mais que todo mundo. Por que Jó era abençoado? E ele vai falar dessa indagação dele para o próprio Deus. Não, o Senhor abençoa ele. O Senhor cobre a casa dele de céu. O Senhor prospera ele. O Senhor aumenta o dado dele. Onde ele é, olha a inveja do diabo. Olha como ele é invejoso. Então, se prepare para sofrer inveja. É difícil falar isso. Se prepare para ser invejado. Suporte. Porque Jó suportou. Jó suportou. Você sabe que às vezes tem até pastores que entram aqui, quando eu estava aqui antes, ficava aqui as pessoas e falavam assim: nossa, pastor, que igreja grande, que igreja linda, que igreja bonita. E eu falava assim: mas como é que está? Sabe, cara, não precisa falar isso, porque. Mas você sabe assim, tipo assim, eu queria uma igreja assim também. Não, isso aqui é simples, isso aqui vai ficar tudo aqui. Mas aqui é a casa de Deus. Se Deus nos deu essa casa agora, desse jeito que deu, é porque Deus olhou para nós e falou: vou abençoar. Se você está colhendo um fruto na sua vida hoje, se você está num trabalho maravilhoso, você pagou um preço para isso. Se você está vendo a sua família na presença de Deus, você orou para isso. Então você vai colher exatamente o que você plantar. E Jó estava colhendo exatamente o que ele plantou. A conduta de Jó era o início da semeadura do que ele ia colher, do que ele estava colhendo. Mas mesmo assim, não isentou de passar o que ele vai passar. Quer ver agora? Olha agora. Nós estávamos no 9, né? 10. 11, né? Vamos com 11. Mas estende a tua mão, o diabo falando para Deus, e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Olha a proposta do diabo para ele, para Deus. Senhor, estende a mão sobre ele, tira tudo que ele tem. Vamos ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. O que o diabo quer é que a gente reclame, murmure e blasfeme da vida que a gente tem. Essa é a intenção do diabo, para que você e eu vivamos reclamando. Porque ele sabe que se a gente reclamar, ele vai chegar diante de Deus e vai fazer a mesma acusação que ele fez para Deus. Olha lá, seu filho e sua filha murmurando o Senhor. Olha lá o seu filho e sua filha reclamando, blasfemando. É isso. Então veja, que o diabo propôs para Deus, veja que é uma proposta: toca em tudo que ele tem e verás se não blasfema. Ou seja, Satanás quis induzir Deus para dizer: olha, o Senhor tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar. Porque a blasfêmia é um pecado. E o pior, a Bíblia diz no Novo Testamento que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O único pecado que não tem perdão, que a Bíblia diz, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem que tomar cuidado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Jesus disse certa vez que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração, dos pensamentos. Tem que tomar cuidado. Veja que essa foi a proposta do diabo e Deus permitiu. Você pode falar, mas como, pastor? Como que Deus ouviu a proposta do diabo e permitiu? Olha lá, o versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão.
Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que Satanás queria era ver Jó na cor. O que Satanás quer é ver a gente derrotar. E você precisa saber disso. E lutar contra isso todos os dias da sua vida. E não aceitar a derrota na sua vida. Veja, depois que ele conseguiu o que ele queria, ele saiu da presença de Deus. Olha lá. E saiu. E Satanás saiu da presença do Senhor. Porque ele conseguiu o que ele queria. Mas por que você pode falar, pastor, por que Deus aceitou a proposta de Satanás? Não. Deus não aceitou a proposta de Satanás. Deus queria ver como estava o coração de Jó, se Deus permitisse ele perder tudo que ele tinha. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Você está preparado para Deus tirar da sua vida tudo que ele te deu? A gente não está preparado. Mas Jó passou por isso. Já pensou Deus tirar da sua vida, da minha vida, as coisas que você mais sabe? Que você depositou anos de confiança. Deus permitiu acontecer isso na vida de Jó. E foi a época mais difícil da vida dele. Porque os filhos dele morreram tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Morreram 7 filhos e 3 filhas. O gado dele foi todo consumido. As fazendas, a casa, tudo. E ainda ele contraiu uma lepra. Uma doença incurável. Que hoje fala assim, hanseníase, né? Vai ser lepra. O nome é lepra. Quem quiser mudar o nome para não ficar tão forte na mente. O nome é lepra. Mas mudar para hanseníase. Ainda existe leprosários no Brasil todo. Ainda existe. Então Jó contraiu uma doença que ele não podia ficar nem perto de ninguém. Porque as pessoas tinham nojo de ficar perto de Jó, porque elas imaginavam que ia ficar com a mesma doença que ele, que era uma guerra. Então você imagina um homem que foi o mais próspero de toda a terra. Deus falou, agora ele passando pela maior dificuldade da vida dele, e o diabo incitando ele para ele blasfemar, para ele murmurar, para ele reclamar. Ele entrou numa indagação com Deus que nem eu entrei essa semana. No dia mau. Por que, Senhor? Por quê? Jó também fala, por que, Senhor, eu estou atravessando essa fase? Talvez você possa se dizer, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando isso? Por que eu estou passando esse momento na minha vida? Gente, presta atenção. Tudo que a gente passa vale de lição. Tudo que a gente passa na vida vale de aprendizado. A gente aprender a lutar contra aquilo. Ver que aquilo não vai derrubar a gente. Que lá na frente nós vamos poder dizer, eu venci, porque Deus está comigo. Jó pensou que ele ia morrer. Jó pensou que nunca mais ele teria de novo Pedro. Aquilo que Deus tinha dado para ele. Porque a doença dele, os melhores médicos não conseguiram ajudar Jó. Os melhores médicos da época não conseguiram ajudar Jó. Nada. Ele ficou ali daquele jeito. Eu entendo que por muitos anos, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. E não se escreve 42 capítulos em dias. Porque esses 42 capítulos são a história de Jó. Então ele passa pelo pior momento da vida dele. O que ele nunca imaginou passar. Mas ele enfrenta. Eu quero dizer para você que você tem que ser forte. E você tem que enfrentar tudo que você estiver passando. E não desistir. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, enfrenta. E não desiste. Porque Deus tem o melhor para você. Deus só não quer que você desista. Está difícil. Continua. Imagine Jó, que a Bíblia diz que as unhas dele já não faziam mais efeito quando coçava a sua pele. Ele tinha que pegar um caco de telha para coçar a telha. Imagine as feridas que Jó tinha. Os melhores amigos de Jó chegaram para ele e falaram a mesma coisa que eu falei essa semana. Jó, alguma coisa você fez com isso que você está nessa situação lastimada. E Jó não tinha feito nada. Se ele era íntegro, se
se ele era reto, se ele desviava São Paulo, se ele era temente a Deus, o que Jó tinha feito? Mas ele passou por um momento dificílimo na vida dele. Eu tenho certeza que você já deve ter passado momentos difíceis na sua vida, ou está passando por um. E essa palavra só está vindo hoje para mim, para você, para dizer para você: persevera, persiste, não desiste. Deus vai virar o seu cativeiro. Deus vai virar o seu cativeiro. Só quero te dizer uma coisa: o tempo a gente nunca vai saber, porque não pertence a nós. Talvez hoje passando uma situação de humilhação. Talvez você possa falar: eu fui visitar o meu sogro essa semana e ele me falou uma coisa tão forte. A gente estava trabalhando na região lá perto do meu sogro, da pista ali, e eu falei: pastor, vamos passar lá, filho? Vamos comer lá? Vamos filar uma bolinha. Aí eu passei na sogra e a gente levou um filézinho de frango, um franguinho. Minha sogra faz uma comida tão gostosa ali na cozinha. Eu quero comer a comida da minha sogra. Ela fez rapidinho. Aí meu sogro falou assim para mim: eu nunca pensei nisso, que com 83 anos, eu passaria por tudo que eu passei. Meu sogro ia para o médico todo dia. Ele é diagnosticado com o coração grande, né? E o coração dele aperta os pulmões. Então ele sentia muito falta de ar. 83 anos, ele ia a pé para o AMA, ele ia a pé para Santa Casa, para ele morar na região central, a pé, tudo a pé. Mas ele falou para mim: eu nunca pensei que eu ia passar por isso nessa época da minha vida. Mas deu tudo certo. Ele suportou, ele foi filho, ele não desistiu. Ele ia para o hospital todo dia, máscara de oxigênio, remédio, mais de 10 remédios por dia ele tomava. Um belo dia. Ele entra pelo hospital Santa Casa, na Santa Cecília, pelo pronto-socorro. Quando ele entra no hospital, contando para mim ele é padeiro, meu sogro é padeiro de comunidade. Quando ele olha dentro do pronto-socorro, um amigo dele: Mané, ele contando para mim: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor está bem? Estou com problema do coração. Aí o homem falou: espera só um pouquinho, fica aqui que eu vou chamar o médico. Sabe quem é esse homem? Um dos diretores da Santa Casa. Veio uma médica: o senhor Manuel Bem está aqui, vamos examinar o senhor. O que o senhor tem? A procuração grande, a médica examinou, apalpou, fez o exame físico, né? A amnésia, né? O senhor precisa de um marca-passo. Se o senhor com um marca-passo, o seu problema vai acabar. Internou meu sogro, ficou mais de 30 dias internado na Santa Casa. Veio uma equipe médica do Hospital das Clínicas, veio, fez a cirurgia. Ele tem um marca-passo em cima do coração dele. Acabou a falta de ar, acabou o cansaço. Ele está ótimo. Mas tudo tem um tempo. Se ele não perseverasse, se ele não fosse para o médico todo dia, se ele não insistisse em conseguir detalhe, a cirurgia dele foi pelo SUS, ele não pagou um centavo. Oi, pastor. Sobre Deus, os médicos não vinham, ele falou assim, os médicos não vinham que estavam lá, né? E Deus abençoe o nome do SUS. Foi. E ele falou assim: vocês são